Olá, pessoal. Vamos prosseguir, então, com a nossa aula. Então, aí, nesse momento, vocês já devem estar finalizando o trabalho 1, né? Ou, pelo menos, quem ainda não finalizou já tem uma ideia do que é para ser feito. E, entretanto, né, a gente chegou à conclusão lá na última aula e nós definimos ali 3 possíveis métodos de ajustamento, porém não até vimos como pode ser feito esse ajustamento, né? O caso da L2, o MMQ, uma expressão algébrica relativamente mais simples. No caso da L1 e da L infinito, o método mais usual é a programação linear. Agora, vamos falar o seguinte: quando eu vou usar um método ou outro, tá? Qual método é o mais vantajoso? Qual método é o mais usual? Tá? Essa é a ideia da aula de hoje, então. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, pensem o seguinte, tá? A gente já verificou lá que nós temos diferentes resultados para esses 3 tipos de ajustamento, tá? Resultados com diferentes características. Pensem que nós temos 5 pontos aqui, os pontos 0, 0, 1, 0, 2, 5, 3, 0 e 4, 0, tá? Nossas observações. Notem que esse nosso ponto 2, 5, né, esse nosso terceiro ponto, ele é um ponto que destoa dos demais. Ele nos gera a desconfiança de ter sido gerado por um mecanismo diferente. Lá naquela definição que a gente viu no início da primeira aula, a definição do Hawkins, né? Definição mais citada de outlier na bibliografia. Ok. Temos essa situação, então, na nossa amostra, né? 4 boas observações e um outlier. Vamos realizar, primeiramente, o ajustamento lá pela norma L1. Tá? Ajustando, então, uma reta horizontal a esses 5 pontos. Tá? No ajustamento pela L1, nós vamos ter esse resultado aqui. Tá? Verifiquem o seguinte: o ajustamento pela norma L1, no caso do ajustamento pela norma L1, o outlier ele não teve qualquer influência sobre o nosso parâmetro estimado. Tá? No caso do ajustamento pela norma L1, esse outlier não exerceu qualquer influência no ajustamento. Então, disse que o ajustamento pela norma L1 é um ajustamento robusto. Ele é resistente a outliers. Já no caso do ajustamento pela norma L2 ou MMQ, né, nós tivemos esse ajustamento aqui intermediário. Tá? O que aconteceu aqui? O outlier, de certa forma, ele conseguiu deslocar um pouco, né, o nosso parâmetro estimado aqui um pouco para cima. Obviamente, esse nosso parâmetro ainda ficou mais próximo desses outros 4 pontos. Tá? Então, podemos dizer que o outlier teve uma interferência intermediária nesse ajustamento. Tá? Não foi como a norma L1, no qual o ajustamento ocorreu praticamente como se o outlier não existisse, tá? E também não foi como na norma L infinito, no qual a influência do outlier foi máxima no parâmetro estimado, tá? O MMQ ficou aqui no meio. Sobre L infinito, como a gente acabou de falar, vejam que aqui a nossa reta horizontal parou exatamente no meio da distância, né? Ou seja, o outlier ele teve uma grande influência sobre o parâmetro estimado. Tá? Aqui nessa tabelinha, eu estou colocando, né, os nossos 5 pontos e os resíduos de cada uma dessas observações dos nossos 3 ajustamentos, tá? Norma L1, L2 e L infinito. Vejam que para a norma L1 nós tivemos 4 observações com resíduo zero e o outlier teve um resíduo relativamente grande. Tá? Esse efeito foi diminuído para o MMQ e já, contudo, na norma L infinito, o outlier teve um efeito máximo. Tá? Então,
reparem também o seguinte, aqui no ajustamento pela norma L1, o nosso resíduo, um resíduo alto, um resíduo relativamente grande, ele é um indicativo de que aquela observação é um outlier, né? Notem que o outlier ele teve aqui um resíduo relativamente muito maior que os das demais observações. Então, além do ajustamento pela norma L1 ser resistente a outliers, ser considerado robusto, ele pode também ser utilizado para identificação de outliers. Tá? Então, por exemplo, eu poderia estar fazendo um ajustamento pela norma L1 para identificar esse outlier, e aí eu posso decidir por exemplo, excluir esse outlier da minha amostra de observações, tá? E depois realizar um ajustamento pela L2. Aí sim, o ajustamento pelo MMQ, e a gente sabe que, né, vocês ainda vão ver melhor, mas tem uma série de vantagens quando nós podemos garantir que não há outliers na nossa amostra. Essa seria uma das aplicações. A L1 também como um possível método de identificação de outliers. E sobre a norma L infinito, vejam um ponto interessante. O máximo resíduo da norma L infinito, 2,5, é o menor dentre todos os ajustamentos, né? Por exemplo, aqui na norma L1, o máximo resíduo foi 5. Na norma L2, o máximo resíduo foi 4. Já na norma L infinito, apesar de ter tido resíduo aqui mais espalhado nas diversas observações, o máximo resíduo ainda foi menor do que nos outros dois. A gente, né, adotando aí uma abordagem de que o resíduo, ele na verdade ele é uma distorção entre o nosso valor observado e o nosso valor ajustado, né, a gente pode verificar então que com a norma L infinito a gente está minimizando essa distorção. Né? Então, dependendo da nossa aplicação, pode ser interessante para a gente. Né? De repente, uma aplicação onde eu esteja me importando, seja relevante para mim que eu tenha um mínimo resíduo máximo absoluto, que os meus valores ajustados destoem o mínimo possível em relação ao que foi observado na realidade, né? Então, nesse ponto, a norma L infinito poderia ser aplicada, tá? Então vamos prosseguir. Essa tabela aqui apresenta um resumo, tá? Então, mais ou menos do que eu mostrei ali naquele gráfico. Norma L1, L2 e L infinito. Aqui eu coloquei aqui alguns nomes, que esses métodos também são conhecidos, caso vocês vejam na literatura. Norma L1 é muito conhecida por método dos valores absolutos, tá? Faz sentido, né? Porque a norma L1 ela é a minimização do somatório dos valores absolutos, né? Dos resíduos. L2, mínimos quadrados, que também faz sentido, né? E a norma L infinito ela também é conhecida por norma de Chebyshev, tá? Na literatura. Vejam que a norma L1 ela é resistente a outliers, enquanto a norma L2 e L infinito não são, sendo que a L infinito ainda é menos resistente do que a L2. Né? Solução mais usual, L1 e L infinito, programação linear, L2 por operações matriciais mais simples. Tá? E aqui um detalhe interessante sobre a unicidade da solução. Tá? A norma L2 ela nos garante uma solução única, no caso lá da nossa matriz A, né? A matriz design lá do nosso sistema de equações. Se ela tiver o posto completo, a nossa solução de MMQ é única. Já a solução de L1 e L infinito não são únicas, tá? Vale a pena citar, então, o seguinte, que vejam que, por exemplo, se a gente estiver ajustando uma rede geodésica a nível nacional, né? Onde a partir daquele ajustamento nós vamos estar gerando as coordenadas de diversos marcos espalhados por todo o Brasil. É interessante que esse ajustamento seja replicável. Né? Então, por exemplo, nesse ponto, o ajustamento pela L2 ele
tem sua vantagem, né? Ele é um ajustamento com uma solução única. Vejam que, né, é uma coisa meio complicada. Você, no caso, vamos dizer, da L1, se você ajustar uma rede num computador com um determinado método, obter um resultado para aquela rede. Aí, se alguém pegar o mesmo dado de insumo, ajustar aquela rede num outro computador com outro método, obter um resultado diferente, né? Ou seja, qual ajustamento vai estar valendo, né? Assim, é uma complicação a mais para o resultado, tá? Enfim, esse é um ponto que vale ser dito, que justifica também aquela questão que eu citei aqui, da norma L1, uma das aplicações dela ser a identificação do outlier para posterior ajustamento pelo MMQ ou norma L2. Tá? Vejam também um outro ponto sobre a norma L1 que vale ser citado, que ela tende a apresentar alguns resíduos nulos. Tá? Então, isso não condiz com a realidade física, né, das nossas medições. Pensem que no momento que ela me dá um resíduo nulo, ela está me dizendo que eu tenho o valor exato daquela observação. Né? Ela não tem resíduo nenhum, como se eu tivesse o valor exato, porque o resíduo, o que ele é? Ele é, de certa forma, uma estimativa do erro da observação, né? Que acaba sendo resíduo. Se eu tenho resíduo nulo, é como se a minha observação correspondesse ao valor exato daquela medida física, né? daquele fenômeno físico, né? Sendo que a gente já falou sobre isso, que o valor exato é impossível de se garantir, né? Que a gente mediu ele e que os erros aleatórios estão presentes em todas as observações. Então, esse valor nulo aqui de resíduo, ele não condiz com a realidade física. Mais um ponto aí contra a norma L1 e a favor do MMQ, tá? Que justamente a L2 MMQ parte dessa premissa, né? Da normalidade dos resíduos. Enfim, prosseguindo. Então, eu coloquei aqui uma observação, resíduos com valores repetidos, tá? Então, a norma L1 e a norma L infinito tendem a apresentar muitos resíduos com valores repetidos. A norma L2 isso não é tão comum, tá? Aconteceu aqui nesse nosso problema, mas não é o comum. Mas já para a norma L1 e L infinito, isso é recorrente, tá? Só uma característica aí. Enfim, nosso trabalho 2 é o seguinte. Peço que se dividam em 2 grupos somente, tá? Então, só precisa ter 2 grupos, porque eu vou passar 2 exercícios. Cada grupo vai escolher aí, vocês se dividam entre os grupos e dividam o exercício. Um grupo resolve um exercício, o outro grupo resolve outro exercício. Por quê? A ideia é justamente que cada grupo apresente o exercício que resolveu e aí toda a turma passe a ter tomar conhecimento dos 2 exercícios, né? Do que ela mesma fez, do que o próprio grupo fez e do exercício que o outro grupo fez, tá? A ideia é essa. Então, eu vou passar duas situações, né? Dois ajustamentos, tá? A serem realizados. E aí, em cada um desses cenários, né? Vocês vão realizar o ajustamento das observações pelo MMQ, né? Ou norma L2, pela norma L1, lá, utilizando programação linear, e pela norma L infinito, utilizando programação linear, tá? Lembrando que vocês podem utilizar os códigos que eu forneci, né? Ou, no mínimo, pegar ideias do código que eu forneci para implementar em outra linguagem. Enfim, é bem parecido com o trabalho 1 nesse ponto, tá? Não é necessário relatório, tá? Porém, o que eu vou querer? Que vocês preparem uma apresentação oral dos resultados para vocês, cada grupo apresentar a sua na nossa aula do dia 30 de outubro, sexta-feira. Ok? Cada grupo, então, vai realizar esses 3 ajustamentos aqui para o seu cenário, tá? E aí, solicito que deem uma ênfase na comparação e análise dos resíduos desses 3 ajustamentos, tá? Dos 3 métodos de ajustamento, tá? Como sugestão aqui, a leitura lá do nosso material, que é o capítulo 2 lá da dissertação de mestrado.
Esse é o trabalho a ser feito. Então, é o seguinte, pessoal, não é necessário que nessa apresentação vocês venham e deem uma explicação completa sobre o conteúdo, dissequem lá aquele capítulo 2, não, tá? A ideia não é essa. Dentro daquela ideia lá do menos é mais, né? Estou pedindo esses ajustamentos, ênfase na comparação, análise de resíduos, tá? Então, vocês podem partir direto para a execução. Execução dos ajustamentos e análise dos resultados, tá? Não precisa toda aquela contextualização, definições rebuscadas, tá? Somente o que for necessário ali para o entendimento das ideias na apresentação. Tá? Objetividade, ok? Acho que é bem interessante vocês já também começarem a pensar nisso. Pensem também no seguinte, um parênteses aqui, vocês, né, já começaram aí o IP, vão ter o PFC, mestrado, doutorado lá na frente, e às vezes nos seminários vocês têm 15 minutos para apresentar o que vocês fizeram em um ano, né, no PFC, por exemplo. Então, tentem começar a pensar nessa capacidade de síntese, tá? De trazer o que é mais relevante naquele momento. Então, aqui, para o grupo 1, vai ser um polinômio de segundo grau, uma parábola, tá? Aqui são as nossas observações, tá? Ponto X e o ponto Y correspondente. E aqui é o nosso modelo da parábola. Então, por exemplo, né? Vejam que a nomenclatura aqui ela ficou um pouco confusa, tá? Agora que eu estou vendo aqui. Mas vejam que aqui as nossas incógnitas são A1, A2 e A3, tá? Isso está um pouco diferente lá do nosso formato padrão, onde eu coloquei A como sendo os coeficientes das incógnitas, né? E aqui os coeficientes são X. Mas é por quê? Porque a gente é acostumado a trabalhar com X e Y quando a gente está no plano, né? Então até ficaria estranho realmente se eu não botasse os pontos em X e Y. Mas tenham isso em mente, tá? Qualquer coisa você já sabe. Estou à disposição aí para a gente trocar ideias. Então, por exemplo, o primeiro ponto aqui, ó, ponto X, Y aqui, 1, 2, né? Qual vai ser a equação dele? 2 vai ser igual a A1 mais A2 vezes 1 mais A3 vezes 1 ao quadrado. Tá? Segunda equação, 2,5 igual a A1 mais 2A2 mais 4A3. Tá? Assim vocês vão montando as equações e aí vocês vão achar aquela matriz A, assim como no problema da bandeira, né? Matriz A que é a dos coeficientes, dos parâmetros. O seu vetor X, né? Agora vai ser composto por A1, A2 e A3, então vai ter 3 elementos, tá? Que é o vetor das incógnitas, né? Os parâmetros. E o seu vetor lá L, né? Dos valores observados, são aqui os valores de Y, tá? A ideia é essa. Estou dando a dica aqui de como vocês vão montar o problema. Vejam, para facilitar, eu já coloquei aqui um gráfico ó, de como vai dar o resultado. Tá? O grupo aí que for fazer depois me responde qual desses três aqui é o ajustamento pela L1, qual é o da L2 e qual é o da L infinito. Tá? Aqui já está a parábola resultante aí de cada um dos três ajustamentos. E um detalhe muito importante. Considerem que todas as observações têm o mesmo desvio padrão, que é igual a 1 milímetro. Se eu estou dizendo que todas têm o mesmo desvio padrão, vocês podem desconsiderar a questão dos pesos no ajustamento. Tá? Isso aí até entraria lá na frente, mas aí que vocês vão ver com o professor Leonardo isso aí. Entraria num cálculo lá de matriz variância por variância, que não é o caso agora. Mas para que vocês vão usar essa informação? Tá? Vocês já sabem que não precisam usar a questão dos pesos, né? Ou usar peso unitário. No caso do MMQ, tá, gente? Se vocês forem fazer com a matriz de peso, alguém quiser testar, tem que colocar lá uma matriz diagonal, onde a diagonal principal é toda igual a 1, tá? E o restante é tudo igual a 0. Assim você está colocando que os pesos são iguais.
Essa questão aqui do desvio padrão igual a 1 milímetro, vocês vão usar na segunda parte aqui do trabalho que eu vou mostrar aqui no final, que eu vou pedir que vocês verifiquem se existe ou não algum outlier nesse conjunto de pontos, tá? Considerando aí o ajustamento pela parábola. Então, guardem que isso aqui a gente vai usar lá na frente, tá? Grupo 2, uma rede de nivelamento. Rede de nivelamento geométrico. Vocês já têm ouvido falar, mas o que ela representa, né? Pensem que aqui os pontos A, B, C e D são referências de nível, tá? Onde a gente iniciou a medição de lances, né? Lances de nivelamento lá no nível geométrico. E aí a gente, ao final de cada linha dessa aqui, a gente tem uma diferença de altura, tá? Então, o que representa, por exemplo, aqui essa observação número 5? Ela é a diferença de altura, né, partindo de C até A, ou seja, H de A menos H de C. Tá? E a rede de nivelamento é composta aí por diversas linhas de nivelamento. Tá? Então, essa rede aqui, vejam que ela contém 6 observações, tá? Cada observação, então, representando uma diferença de altura, de altitude, né? Entre 2 pontos aí da rede, 2 vértices da rede. Então, por exemplo, a observação 1, aqui, ó, essa aqui, vai de A até B. Ela tem um valor de 1003,1 milímetros. Então, o que isso quer dizer na prática? Que H de B menos H de A é igual a 1003,1. Tá? Assim, vocês vão montando as equações. Importante, coloquei aqui, ó, A é uma referência de nível com H igual a 0 em junção fixa. O que isso quer dizer? Eu sei que meu H aqui é igual a 0. Então, A não é uma incógnita mais na minha rede. As minhas incógnitas são H de B, H de C e H de D. Eu tenho exatamente 3 incógnitas, assim como eu tinha aqui na parábola. 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, na verdade, a minha primeira equação, como eu sei que H de A é 0, vai ser H de B igual menos 0, mas desprezo, H de B menos 0 igual a 1003,1. Tá? H de C menos H de B é igual a 1014,2. Tá? E assim sucessivamente, vocês vão montando as suas equações, encontrem lá a sua matriz A, sua matriz L, né? Tá na cara aqui. Seu vetor X lá das incógnitas é H de B, H de C e H de D. Tá? E aí prossigam, realizem o ajustamento lá. Se quiser, utilizem aqueles códigos, enfim, mesmas recomendações. E guardem essa informação aqui. Todas as observações com o mesmo desvio padrão de 0,01 milímetros. Tá? Então, mesma coisa do grupo 1. Os pesos podem ser considerados unitários, porque todas as observações têm a mesma qualidade, o mesmo desvio padrão. Porém, isso aqui a gente vai usar para a questão de verificação de outlier. E aí vem. Então, o que é o trabalho propriamente, né? Eu dei ali uma introdução naquele outro slide, mas aqui prosseguindo. O que tem que ser feito? Qual é a gaivota aí? Realizar o ajustamento pelas normas L2, L1 e L infinito e analisar os resíduos dos ajustamentos. Tá? Coloca ali os resíduos de cada um dos ajustamentos, tá? Para apresentar para a turma, gente. Então, pensem que vocês estão explicando o conteúdo, tá? E aí eu peço que respondam essas 3 perguntas aqui, cada um dos grupos, sobre, né, o seu trabalho. Considere que outlier é uma observação cujo módulo do resíduo no ajustamento pela norma L1 é maior que 3 vezes o desvio padrão da respectiva observação. Ou seja, vamos pensar aqui na rede de nivelamento.
se o desvio padrão de todo mundo é 0,01. Então, uma observação que tenha 3 vezes isso, ou seja, mais de 3 vezes, né? Então, vamos botar, por exemplo, 0,08 de resíduo, como é mais que o triplo do desvio padrão, ela seria considerada um outlier. Né? Nesse contexto, há algum outlier na amostra de observações do exercício do seu grupo? Então, vocês vão ter que responder isso. Caso positivo, qual observação é esse outlier? Obviamente, vocês podem fazer isso aqui a partir da análise de resíduos. Né? Vocês vão analisar os resíduos, tem o desvio padrão, divide pelo desvio padrão e verifica isso aqui. No item 2, ele é bem parecido com o item 1, porém eu peço que vocês façam esse mesmo procedimento considerando os resíduos da norma L2. Tá? E aí verifiquem nesse contexto se há ou não outliers, considerando uma análise somente dos resíduos da norma L2. Aqui a gente analisou a norma L1. Tá? E por último eu pergunto, existe alguma possível vantagem no ajuste pela norma L infinito? Qual seria essa vantagem? Tá? Eu falei isso já nesse vídeo, tá? Então é só vocês darem uma verificada aí quem não lembrar e identifiquem isso na prática lá, cada grupo no seu ajustamento. Então esse é o trabalho. Lembrando, a apresentação ficou para 30 de outubro, nossa aula de sexta-feira de 30 de outubro, tá? 2 grupos, cada grupo apresenta um dos exercícios. Ao final da apresentação, tá? Eu vou fazer aí um fechamento dessa matéria, retirar qualquer dúvida também que ainda fique. E, pessoal, qualquer coisa me procurem, tá? Tem lá o nosso grupo de Zap, que vem lá desde a astronomia, né? Enfim, podem me chamar no privado, se quiserem que eu tenha alguma explicação mais detalhada de alguma coisa, eu até preparo um vídeo ou a gente marca aí alguma reunião online. Obviamente, preferencialmente no horário de aula. Então, é até bom que eu já estou passando esse vídeo agora, se for necessário aí na quarta que vem a gente tenta organizar isso, tá? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí. Vamos nos falando, tá ok? Um abraço aí.